No dia 8 de março de 2024, o mundo amanheceu mais triste, pois uma grande estrela, Akira Toriyama, havia sido dado publicamente como morto. A notícia foi divulgada nas redes sociais da franquia, onde se foi dito: caros amigos e parceiros, é com profunda tristeza que informamos que o criador de mangá Akira Toriyama faleceu no dia 1º de março devido a um hematoma subdural agudo. Ele tinha 68 anos de idade. É com grande pesar que percebemos que ele ainda tinha várias obras em andamento, todas com grande entusiasmo. Além disso, havia muitas outras coisas para conquistar. No entanto, ele deixou muitos títulos de mangás e obras de arte para este mundo. Graças ao apoio de tantas pessoas ao redor do mundo, ele pôde continuar suas atividades criativas por mais de 45 anos. Esperamos que o mundo único de criação de Akira Toriyama continue sendo amado por todos por muito tempo. Informamos essa triste notícia com gratidão por sua gentileza durante sua vida. O enterro foi realizado com sua família e poucos parentes. Seguindo seus desejos de tranquilidade, informamos respeitosamente que não aceitaremos flores, não aceitaremos presentes de condolências, visitas, oferendas e outros mais. Também pedimos que se abstenham de realizar entrevistas com sua família. O plano futuro para uma reunião em sua memória ainda não foi decidido. Informaremos quando for confirmado. Agradecemos profundamente a compreensão e apoio de vocês como sempre. 8 de março de 2024, Bird Studio, Capsule Corporation, Tóquio. E tá, galera, eu recebi essa notícia na madrugada, às 3 horas, e eu fiquei chocado. Na mesma hora eu pensei sobre o que eu deveria falar ou repassar para vocês nas minhas redes, mas eu simplesmente estava sem forças, pois eu acabava de perder uma companhia para mim. Esses dias mesmo, após o ocorrido, o Felipe Daneros, um amigo, me pediu para fazer um vídeo sobre o que o Akira Toriyama representava na minha vida, pois ele planejava compilar a opinião de alguns influenciadores do nicho. Na hora de bate-pronto eu comecei a fazer artes marciais, treinar musculação por causa que eu queria parecer como Goku de Namekusei. Mas ao pensar um pouquinho melhor, eu lembrei do funeral do dia em que meu avô morreu, galera. E ao chegar em casa, eu e minha família estávamos devastados. Eu lembro de colocar Dragon Ball pra assistir e aos poucos as lágrimas foram parando de descer e uma distração veio pra mim. Sentir o que o Akira Toriyama desejava na sua obra, que não precisávamos deixar o clima pesado nem mesmo diante de uma despedida, passou completamente pra mim. Aquela sensação veio pra minha alma. E essa, na minha opinião, foi a maior mensagem de todas. Nem mesmo diante de uma situação delicada, a gente deve deixar de sorrir e buscar seguir em frente. Então é por isso que hoje eu vou trazer um grande compilado da vida de Akira Toriyama. Muita gente aqui no Brasil acha que o mestre só fez Dragon Ball, mas nesse vídeo vocês vão ver até onde a influência de Toriyama chegava. Ela vai muito além do que está abaixo do nosso nariz. Como muitos já sabem, Akira Toriyama nasceu em Kyoto, na província de Aichi, no dia 5 de abril de 1955. Lá ele passou sua infância e grande parte de seus anos de formação, e desde cedo Toriyama teve paixão pelo desenho. Foi influenciado pelas produções da Disney e o icônico Astro Boy de Osamu Tezuka. Porém, apesar de ser eternizado como uma divindade nos mangás, após os anos de sua escola primária, seu interesse por quadrinhos e desenhos animados, galera, diminuiu e a sua atenção mudou para filmes de ação. Seus gêneros favoritos eram de faroeste, filmes de guerra e ficção científica. E foi aí que Toriyama decidiu ingressar em uma escola técnica em Nagoya para estudar design, o que lhe permitiu focar no desenho. Essa escolha foi contra a vontade de seus pais na época. Após o último ano do ensino médio, Toriyama simplesmente decidia não continuar seus estudos na universidade e iniciar uma nova vida profissional. Ele teve seu primeiro emprego aos 20 anos de idade como designer gráfico, em uma pequena empresa de publicidade em Nagoya. Após 2 anos e meio, ele decidiu se demitir, principalmente porque não gostava da rotina diária do seu trabalho, mas o significado de dar um passo para trás para eventualmente dar 2 à frente se faria muito presente na vida de Akira Toriyama, galera, a partir desse momento. Em 1977, Toriyama estava procurando emprego quando descobriu o Monthly Young Jump Award, um concurso patrocinado pela Shueisha, a maior editora de mangá do Japão. Ele participou do concurso 2 vezes, primeiro com o Award em 1977
um curta cômico que se passa com samurais e super-heróis no Japão feudal. No ano seguinte, em 1978, ele trouxe Mr. Rain Jack, uma paródia de Star Wars, e lá Akira Toriyama conseguiu ser finalista do concurso, porém não ganhou. Ele teve alguns problemas com essa paródia, porém seguiu em frente. No entanto, depois de Mr. Rain Jack, Toriyama recebeu um telefonema de Kazuhiko Torishima, editor da Weekly Shonen Jump da Shueisha, que lhe disse para não desistir e se esforçar ainda mais. Meses depois do telefonema de Torishima, Toriyama publicou seu primeiro mangá oficial, chamado Wonder Island, a Ilha das Maravilhas, traduzindo aqui para nós, um one-shot de 2 partes, e apesar da história divertida, galera, Toriyama ainda assim não conseguiu chamar a atenção do público, mas no ano seguinte, ele iria vir com a proposta de continuar seguindo em frente. Ele ofereceu vários novos projetos de mangás, mas todos foram recusados. Diante de uma série de frustrações, seria normal todos pensarem, pô, eu não sou tão bom o suficiente, e eventualmente, galera, acabar desistindo, mas tudo acontece no tempo certo, e em 1979, Akira Toriyama teve um pequeno sucesso com Tomato, Girl Detective, e a chama da sua esperança reacendeu, mas seria no ano seguinte que sua vida começaria a caminhar para patamares incomparáveis. Em 1980, Dr. Slump chegou, e Akira Toriyama conseguiu seu primeiro grande sucesso. Com as aventuras de Arali, Toriyama tirou risos e se cravou como um grande mangaka, conseguindo ter a sua obra publicada em 18 volumes de tankobon. Mas Akira Toriyama não parou de jogar suas fichas por aí, pois em 1981 ele trouxe Polaroid, um conto de um jovem chamado Royd que se tornaria o maior herói da galáxia. Com tal obra, Akira Toriyama venceu o concurso de 1981 como o melhor artista de mangá Shonen Jump. Ali ficava claro para todos, estávamos diante de um gênio em ascensão. Mesmo tendo falhado diversas vezes, Toriyama vinha se cravando na indústria a passos consolidados. No ano seguinte, o mestre produziu um mangá one-shot chamado Pink, que fez um sucesso considerável na época, ganhando no futuro um longa de 30 minutos. Em 1982, Akira Toriyama se casou com a mangaka Nashi Mikami, que produzia mangás shoujos, mas ela decidiu por interromper sua carreira após essa ocasião. Também em 1982, Dr. Slump de Toriyama ganhou o prêmio Shogakukan Mangá de melhor série de mangá shonen ou shoujo do ano. O sucesso de Dr. Slump foi tamanho que a produtora Toei Animation criou 2 adaptações animadas para a televisão, tendo também 11 filmes e um baseado no remake de 1997. Eventualmente, o mangá foi adaptado completamente em uma série de anime pela Toei Animation que foi exibida pela Fuji TV de 1981 a 1986, consistindo em 243 episódios. Mas antes dessas adaptações animadas, o que mudaria a vida de Toriyama iria chegar, pois o mestre queria ter sua independência, não ficar dependendo de outros estúdios para trabalhar suas obras. Foi aí que ele fundou seu próprio estúdio de trabalho, o Bird Studio, em 1983. Nesse mesmo ano, ele criou 2 novos mangás, Dragon Boy e As Aventuras de Tong Po. E o mundo não sabia na época, nem o próprio Akira saberia na época, mas esses 2 mangás, galera, seriam os protótipos para o mangá mais influente de todos os tempos. Dragon Boy vinha com a proposta de contar as aventuras de um menino chamado Tang Tong e um grupo de desajeitados que partiam numa jornada ao País das Flores. Com um estilo cômico pique Dr. Slump, Toriyama adicionou ação e homenageou o grande ator e artista marcial Jackie Chan, e inseriu elementos na história chinesa da jornada para o oeste. Já nas aventuras de Tong Po, Akira Toriyama publicava na 52ª edição da Weekly Shonen Jump de 29 de outubro de 1983. Nessa história, o menino ciborgue Tong Po, um único membro da tripulação de uma nave conhecida como Planeta 12, que foi enviada da Terra para investigar planetas alienígenas, chegaria para o público. Depois de passar 5 anos em congelamento criogênico a bordo da nave, o rapaz é acordado, presumindo que a nave estava se aproximando de um planeta. Nas 45 páginas, o conceito de androides e cápsulas, galera, seria o prelúdio para um futuro já muito conhecido por todos vocês. Mas em 1984, a obra mais influente da indústria seria criada. Dragon Ball chegou em cena. Com 519 capítulos coletados em 42 volumes de tankobon, cada volume trouxe em média 200 páginas, então todo o enredo de Dragon Ball se estendeu por quase 9.000 páginas de pura obra de arte. O sucesso foi estrondoso, algo nunca antes visto.
Dragon Ball rapidamente levou à criação de 3 séries animadas de televisão, sendo essas Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. E eventualmente teria mais coisas, porém calma. Dessas animações tivemos longas metragens de animação em videogames. Porém, diferente de Dragon Ball e Dragon Ball Z, Dragon Ball GT não foi baseado no mangá original de Akira Toriyama, sendo esse criado pela Toei Animation como uma sequência a fim de continuar engajando todo aquele sucesso estrondoso. Como criador original de Dragon Ball, obviamente Akira Toriyama participou de reuniões na produção, a fim de fornecer sugestões para a progressão da série, bem como dar ideias gerais sobre a expansão do material original para as 3 séries de anime, e até mesmo fornecer design de personagens e esboços de personagens de preenchimento nos filmes. Ao todo, os animes de Dragon Ball geraram mais de 500 episódios feitos no Japão, e com isso o mundo foi conquistado. Em 1985, Akira Toriyama pegou um guia de suas lições publicadas anos antes e trouxe Retap Mangaka em Kyuju, ou simplesmente Mangaka, as lições de Akira Toriyama. É um mangá incrível, galera, que eu tenho o prazer de ter aqui na minha coleção. Eu acredito que todo mangaka de shonen que consumiu as obras de Toriyama deve ter comprado esse material na época a fim de tirar lições do grande mestre. E com toda a sua bagagem, seu traço simples e senso de design elevado, elevaram o mestre a trabalhos projetando personagens para a famosa e popular série de jogos de videogame Dragon Quest, galera, que ficou conhecida no ocidente como Dragon Warrior. Para quem não conhece, é uma série de jogos eletrônicos de RPG produzida pela Enix, atual Square Enix, sendo esse um dos jogos de RPG mais famosos do mundo e mais vendidos de todo o Japão. Toriyama também serviu como designer de personagens para o RPG de Chrono Trigger, de Super Nintendo, um RPG eletrônico desenvolvido pela Square Co. Ele foi lançado para console de Super Nintendo no Japão em março de 1995, e uma versão aprimorada para PlayStation foi lançada em novembro de 1999. Em outra versão do jogo para console portátil de Nintendo DS, ele foi lançado no dia 25 de novembro de 2008 no Japão, e um dia depois nos Estados Unidos. Toriyama também foi designer de Tobal No.1, um jogo que marcou a primeira incursão da Square no gênero de jogos de luta, e Toriyama, galera, já estava lá presente. Em 1988, ele criou os personagens fantoches de uma curta-metragem intitulado Apple Pop, que foi exibido em abril no Hiraki Ponkiki, um programa de TV japonês para crianças. Nesse mesmo ano, Toriyama produziu seu primeiro filme de animação, Kosuke Hikamaru, o Dragão da Ilha Konpei, com duração de 1 hora e protagonizado por 2 jovens samurais, que são os guardiões da ilha de Konpei, onde vive um dragão. Ele trabalhou pessoalmente nas adaptações para filmes de animação de seu mangá, Pink, citado anteriormente. Em 1990, ele também iniciou uma nova série de mangá intitulada Cashman, o Soldado Salvador, que foi publicada na V-Jump. Em 1998, uma continuação chegou, feita por Takao Koyama e Katsuyushi Nakatsuru, intitulada como New Cashman, o Soldado Salvador. Em 1993, ele escreveu Gogo Akman, um mangá extremamente divertido que conta a história de uma criança demônio que acorda após uma soneca de 50 anos. Eventualmente, o mangá foi adaptado em uma série de 3 jogos de plataforma para o Super Famicom e um jogo de perseguição em labirinto, semelhante ao Pac-Man, para Game Boy, entre 1994 e 1995. Gogo Akman também foi adaptado, galera, para um filme de animação de 15 minutinhos, que estreou na V-Jump Party de 1994. Toriyama também foi designer para o RPG exclusivo de Mistwalker Xbox 360 Blue Dragon em 2006, e a sua adaptação animada de 2008. Apesar de poucas pessoas comentarem sobre Blue Dragon, é algo que está no seu currículo. Mas antes disso, voltamos para 1995, onde Dragon Ball foi interrompido, pois Toriyama queria fazer e desenhar histórias mais curtas, sem aquela obrigação de algo gigantesco como estava sendo o Dragon Ball. Então foi a partir daí que ele começou a dar entrevistas que deram origem ao Daisenshu, uma série de livros que contém uma cobertura enciclopédica de Dragon Ball. Em 1997, Toriyama nos trouxe Koa, uma curta mas bela história que segue as crianças monstros Paifo, seu amigo José e seu rival Arpon, enquanto eles viajam em busca de remédios para salvar sua cidade de uma gripe mortal. Em 1998, o mestre nos trouxe Kajika, uma história que se passa num mundo desértico, mas cheio de histórias interessantes, onde as aventuras de Kajika serão contadas para nós, onde tem um rapaz que está em busca de se tornar um garoto normal. É uma história curta que vale muito o seu tempo.
Já em 1999, Nekomajin veio à tona e Akira trouxe uma autoparódia de Dragon Ball. Nekomajin vive no mesmo mundo mágico de Goku e seus amigos, e Toriyama pega e faz uma autoparódia de tudo isso. Nos anos 2000, Sandland chega pra gente e faz um grande sucesso no Japão. Num futuro distante, 50 anos de desastres naturais e guerras destruíram a maior parte do planeta Terra, deixando apenas um deserto árido chamado Sandland. Nesse mundo, acompanharemos as aventuras de Beelzebub, o filho do rei dos demônios. Atualmente, galera, Sandland está prestes a ganhar um anime que foi recentemente trabalhado pelo próprio Toriyama, e junto disso, um jogo que eu particularmente estou super ansioso para jogar. Será um jogo de aventura no mundo aberto que promete demais. Prestem atenção nesse jogo que vai ser bom. E em 2003, Toriyama fez um livro infantil intitulado Tokyo The Angel. Já em 2005, o Bird Studio de Toriyama projetou seu próprio carro elétrico, o Kevolt. No inverno de 2006, Toriyama trabalhou em um one-shot chamado Cross Epoch, em cooperação com o criador de One Piece, Eiichiro Oda. Em 2007, Toriyama fez uma curta sequência de Dr. Slump, intitulada Dr. Mashihito, Abali-chan, que foi publicada na 4ª edição da Weekly Shonen Jump. E voltando, galera, para 1984, Akira Toriyama conheceu Kunihiro Suzuki, um homem que trabalhava com modelos de brinquedos de médio porte. 2 anos depois, em 1986, Kunihiro chamou Toriyama para ajudá-lo na tarefa de criação de um modelo de auxiliar feminina da Wearmech chamada Lisa. Toriyama realizou o design da caixa e as instruções de montagem. Foi o primeiro modelo do mercado, galera, a ser desenhado por um amador. O modelo Lisa veio em edição bastante limitada, porém fez muito sucesso. É claro, era o Akira Toriyama que estava à frente. Em setembro de 1987, a dupla reformou, mas dessa vez, um hovercraft futurista que chamaram de Scout Mobile Tongpo. Esse chegava agora pra galera. Assim como Lisa, esse foi um grande sucesso, e devido a esse sucesso, em 1991, Suzuki optou por criar sua própria empresa chamada de Fine Molds, cuja sede era em Nagoya, perto do Bird Studio de Akira Toriyama. Depois dessas duas colaborações de muito sucesso, Suzuki pediu a Toriyama para fazer o logotipo da sua empresa. Em 1992, a colaboração dos dois renasceu por 3 anos para uma nova coleção chamada World Fighter Collection. A série foi composta por 7 modelos de soldados, o mesmo número das esferas do dragão. Todos eles traziam armas emblemáticas. Em 2008, Akira Toriyama começou a trabalhar em projéteis de mangá com seu melhor amigo de longa data, Masakazu Katsura. Com Katsura desenhando as ilustrações e Toriyama escrevendo a história, os dois artistas de mangá amplamente conhecidos criaram Sashi Shangu e Ji-A. Ambos foram posteriormente coletados em um único volume lançado em 4 de abril de 2014 no Japão. Em 2009, Toriyama foi contratado pela Avex Trax para desenhar um retrato da cantora pop Ayumi Hamasaki. Esse retrato foi impresso no CD de seu single, Who Sparkle. Já em meados de 2010 e 2011, Dragon Ball Online chegou, e aqui, galera, eu posso dizer para vocês que eu vivi demais essa época com todo o prazer do mundo. A fim de trazer o mundo de Akira Toriyama, esse MMORPG trouxe um mundo aberto pós-acontecimentos de Dragon Ball, onde novas histórias, novas aventuras seriam contadas para nós. Apesar do jogo ter sido fechado em 2013, até hoje a comunidade de Dragon Ball Online se faz presente em servidores de fãs, pois Akira Toriyama ajudou em várias coisas dentro do jogo, então obviamente a sua paixão conquistaria vários fãs, e eles não deixariam isso passar batido, simplesmente deixar de existir. E falando de jogos de Dragon Ball, vocês sabem que isso é complicado demais, pois temos tantos jogos que vocês vão cobrar de mim, ô Jeter, faltou esse, faltou aquele. Mas entre eles, o que vale ser mencionado na minha opinião, temos jogos de Game Boy. Eu mesmo joguei por muitas horas da minha vida o Boost Fury. Como eu amava aquele jogo! Quem se lembra do icônico Super Butoden, o primeiro da série Butoden que conquistou o coração dos fãs? Temos a série de Tenkaichi do PlayStation, que marcou uma geração e até hoje tem grandes fãs que mantêm a comunidade viva. Temos a série do Xenoverse, essa que veio com a proposta de ser a continuação moral do Dragon Ball Online.
Na minha opinião, não conseguiu, porém conquistou novos fãs que adoraram. Depois, o Fighter Z, um jogo de luta que chegou e conquistou o coração de fãs em campeonatos. Isso foi incrível, porque competia com Mortal Kombat, Street Fighter e caramba, que coisa incrível, chegou um jogo de Dragon Ball que já tá no meio desses caras. Eventualmente tivemos o Kakarot, um mundo aberto que traz o que é estar na pele dos personagens super poderosos do mundo de Akira Toriyama. Nesse mundo iremos reviver tudo o que aconteceu no mangá e anime original. E eu não posso me esquecer aqui, galera, que eventualmente será lançado também Dragon Ball Sparking Zero, que é a continuação da série Tenkaichi, onde teremos personagens desde a era de Dragon Ball até os dias de hoje no Super. Uma proposta que promete muito, terá muitos personagens e iremos reviver tudo que já aconteceu. E galera, como eu disse anteriormente, tem muito mais jogos, comentem aí se eu esqueci de algum, porém pro vídeo não ficar muito longo e ter meia hora só de menção a jogos, vamos encerrar os jogos por aqui. Voltando para os mangás, Akira Toriyama fez um novo one-shot intitulado Kintoki, lançado em novembro de 2010, tornando este mangá seu primeiro projeto solo com uma história original desde Sandland. Akira Toriyama colaborou com a Shonen Jump para criar um vídeo para aumentar conscientização e apoio para aqueles afetados pelo terremoto e tsunami em Tohoku, galera, em 2011, no dia 11 de março. Quem se lembra daquele tsunami trágico e o Akira estava lá apoiando as vítimas desse trágico ocorrido. Em 2013, ele recebeu um prêmio especial no Festival Internacional de Quadrinhos de número 40 de Angoulême, na França. Como parte da celebração do aniversário da Jump de número 45, Toriyama fez uma série de mangá intitulado Jaco Patrulheiro Galáctico, que estreou na edição de 13 de julho de 2013 na Weekly Shonen Jump e terminou na edição do dia 30 de setembro de 2013. Este mangá, galera, faz parte do que o Akira Toriyama chama de série de patrulheiros galácticos. Mas por que isso? É uma série que engloba o Sachi Shangu, um one-shot de 2008, e Gia, um mangá de 3 capítulos que foi publicado em 2009 até 2010. Gia é um alienígena e membro da Patrulha Galáctica numa missão na Terra. Seu primeiro encontro com a humanidade foi para resgatar uma rica festeira e seu motorista de Bandidos da Montanha. Apesar dessas 3 séries serem consideradas pelo Akira como parte dos Patrulheiros Galácticos, vocês sabem muito bem, apenas o Jaco atravessou barreiras futuramente e seria amplamente conhecido pelo mundo inteiro em Dragon Ball Super. Dragon Ball Super esse que no dia 20 de junho de 2015 começou a ser serializado, mas só foi ser publicado em agosto do mesmo ano na revista mensal da V-Jump. Mas um mês antes, no dia 5 de julho de 2015, o anime de Dragon Ball Super chegaria e colocaria a obra no topo do mundo. Dragon Ball Super de fato dividiu opiniões, eu não vou negar isso. Alguns fãs torceram o nariz, outros adoraram, mas o mais importante foi que Dragon Ball Super conquistou o coração de novos fãs e foi um sucesso estrondoso, um sucesso absoluto em todo o mundo. A animação foi um completo fenômeno de sucesso, algo nunca antes visto. Lotou estádios, praças públicas e os mais variados locais. A Toei trazia consigo uma forte proposta para continuar com essa mina de ouro que Dragon Ball sempre foi. Ela buscava reviver um pouco da Era de Ouro com seu grande sucesso de outrora. Enquanto isso, no mangá, Toyotaro era escolhido a dedo por Akira Toriyama e começava uma nova jornada árdua. Assumir, galera, o mangá mais influente de todos os tempos é um peso tremendo, uma tarefa que ninguém conseguiria atravessar sem críticas. Porém, Toyotaro, até o dia de hoje, assume esse legado com muita gentileza e perseverança. A gente nunca viu esse cara reclamar das críticas, do xingamento que ele recebe, muito pelo contrário, o cara é sempre gentil, sempre traz uma mensagem muito bacana. Então, do fundo do meu coração, eu torço para que ele continue Dragon Ball Super, porque eu vou estar lá comprando e apoiando, e espero que vocês, fãs, façam o mesmo. No dia 8 de março foi exposto publicamente a nota de falecimento de Akira Toriyama, mas no mesmo dia, o Tokyo Anime Award Festival 2024 ocorria em Ikebukuro, em Tóquio, onde Akira Toriyama ganhou o prêmio de contribuição para a indústria de animação, galera. No local do evento, eles mostraram a grandeza do mestre, expondo seus mangás, ilustrações, além de painéis com uma breve biografia do mangaka, que criou personagens, segundo eles, com um charme único de enlouquecer o mundo e tratado como um mangaka que criou obras históricas.
Segundo a Kamisama Explorer, o maior portal de Dragon Ball do Brasil, os organizadores provavelmente não estavam cientes do falecimento do autor até a hora de toda a preparação, e lá havia a possível última mensagem registrada do mestre, então abre aspas para Akira Toriyama. Para ser sincero, nunca tive um grande interesse em anime, nem no passado. Mesmo quando minhas obras foram adaptadas para o formato de anime, acabo tendo vergonha de assumir que não as assisti muito, por isso peço que as equipes me perdoem. Há uns 10 anos atrás, aliás, fui convidado para revisar o roteiro de um filme de anime de Dragon Ball, e, na ocasião, acabei desenhando o cenário dos personagens e fazendo alguns designs simples. Foi incrível descobrir que esse tipo de trabalho era gratificante e divertido. Eu percebi que poderia confiar nos membros da equipe para cuidar das partes mais difíceis. É realmente embaraçoso para mim receber um prêmio de contribuição para a indústria de animação do Tokyo Anime Award Festival, então muito obrigado. E sobre, galera, a próxima e mais recente animação da franquia, Dragon Ball Daima, Toriyama deixou a seguinte mensagem: eu desenhei não apenas a história em si, mas também a visão de mundo, o design dos personagens e os mechas. Acredito que será uma produção rica em conteúdo, não apenas em ação intensa. Ficaria grato se vocês pudessem aproveitar ou assistir. E por fim, o último comentário em vida de Toriyama, galera, veio numa triste nota dizendo: devido ao meu estilo de vida na juventude, não estou muito confiante quanto à minha saúde, então não sei o quanto mais consigo fazer. No entanto, vou me esforçar para criar obras mais interessantes. Por favor, continuem me apoiando no futuro. E a partir de agora, galera, eu irei mostrar uma coletânea de algumas homenagens feitas a Akira Toriyama na sua morte e como isso impactou a sua partida. A primeira carta que eu faço questão de ler é a do Toyotaro, que publicou uma curta mensagem, porém, dá pra ver o sentimento desse cara. Ele disse o seguinte no seu Twitter, abre aspas, desenhei mangá porque queria ser elogiado pelo Toriyama Sensei. Ele era tudo pra mim. Fecha aspas. Takehiko Inoue, o criador de Slandunk, um dos melhores mangás de esportes e basquete de todos os tempos e contemporâneo de Toriyama, que junto de Yu Yu Hakusho e Dragon Ball foram os 3 mangás responsáveis pela Era de Ouro, onde as vendas da revista da Shonen Jump estavam em sua maior circulação. Ele disse o seguinte em seu Twitter: eu simplesmente não consigo aceitar isso. Obrigado por tudo, senhor. Eiichiro Oda, o criador de One Piece, abriu seu coração e disse numa bela carta: é muito cedo, o buraco que ele deixou é grande demais. Fico esmagado por uma tristeza avassaladora quando percebo que nunca mais nos veremos. Eu o admiro muito desde criança. Lembro-me claramente de quando ele me chamou pelo nome pela primeira vez, e quando ele chamou a mim e ao Sr. Kishimoto de amigos, naquele dia em que estávamos voltando para nossas casas. Isso me trouxe boas lembranças. Até me lembro das palavras exatas que trocamos durante nossas conversas. Somente ele passou o bastão da geração onde as pessoas pensavam que ler mangá era algo estúpido. Ele passou para a geração onde o mangá poderia ser apreciado por todos, crianças e adultos. Ele nos mostrou um sonho, que o mangá pode fazer tantas coisas, que pode conectar você ao mundo. Foi como ver um super-herói ganhando vida. No entanto, seu trabalho não se limitou apenas ao mangá. As emoções sentidas através da série Dragon Ball criaram e criarão raízes para sempre na juventude dos criadores desta indústria. Sua existência é como a de uma grande árvore. Para todos os artistas de mangá da minha geração, à medida que nos aproximamos de estar no mesmo palco que ele, o trabalho de Toriyama tornou-se uma presença ainda maior que sentimos profundamente. Ver Akira foi quase sempre assustador, mas sempre nos deixou felizes em vê-lo pessoalmente com sua atitude despreocupada. Nosso amor por Toriyama Sensei corre no sangue em nossas veias. Com o mundo criativo que Toriyama Sensei deixou para trás nesse mundo, rezo do fundo do meu coração, com respeito e gratidão, para que ele descanse em paz, e que o céu que ele imaginou seja um lugar muito alegre para ele. Masashi Kishimoto, o criador de Naruto, deixou belas palavras também dizendo: sinceramente, eu não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino. No entanto, por agora, gostaria de expressar meus pensamentos e sentimentos ao Sensei Toriyama, algo que eu esperava que ele me perguntasse algum dia. Eu cresci lendo Dr. Slump nos primeiros anos do ensino fundamental e Dragon Ball nos anos posteriores. Era natural ter seus mangás ao meu lado como parte da minha vida. Mesmo quando eu tinha uma experiência ruim, assistir Dragon Ball toda semana me fazia esquecer dessas experiências. Era um alívio para mim.
um garoto do campo que não tinha nada, esse era eu. Dragon Ball era realmente divertido. E foi quando eu estava na universidade que de repente Dragon Ball, que tinha sido parte da minha vida por tantos anos, chegou ao fim. Eu senti uma perda imensa e não sabia mais pelo que esperar. Mas ao mesmo tempo também foi uma oportunidade para eu realmente entender a grandeza do professor que criou o Dragon Ball. Eu também quero criar obras como as suas, eu pensei. Quero ser como o meu mestre. Ao seguir os passos do meu mestre e aspirar a me tornar um mangaka, aquela sensação de perda começou a desaparecer, porque criar histórias em quadrinhos era divertido. Consegui encontrar uma nova diversão ao seguir o meu mestre. Meu mestre sempre foi meu guia. Eu o admirei. Peço desculpas pelo incômodo, mas gostaria de expressar minha gratidão ao grande mestre. Para mim, ele era um deus da salvação e o deus dos mangás. Quando nos encontramos pela primeira vez, fiquei tão nervoso que não consegui dizer uma palavra. No entanto, depois de nos encontrarmos várias vezes no comitê de seleção do Prêmio Tezuka, conseguimos conversar. Como fãs de Dragon Ball, eu e o Sr. Oda voltamos a ser crianças novamente. E quando falamos animadamente sobre o quanto Dragon Ball era divertido, como se estivéssemos competindo um com o outro, esqueci como ele parecia um pouco envergonhado e sorriu para mim. Eu não consigo esquecer. Eu acabei de receber a notícia da morte do meu mestre. Sinto uma perda ainda maior do que quando Dragon Ball chegou ao fim. Ainda não sei como lidar com esse vazio no meu coração. Agora nem consigo ler meu Dragon Ball favorito. Sinto que não consegui escrever adequadamente essas frases que gostaria de transmitir ao meu mestre. Todos ao redor do mundo ainda estavam ansiosos para ver a continuação do seu trabalho. Se um desejo de Dragon Ball pudesse realmente se tornar realidade... Me desculpem, talvez eu esteja sendo egoísta, mas estou triste, mestre. Obrigado, Toriyama-sensei, por todos os seus trabalhos divertidos ao longo dos últimos 45 anos. E muito obrigado por todo o seu esforço. Estamos certos de que os demais membros de sua família ainda estão profundamente sentidos. Cuide-se. Rezo para Akira Toriyama-sensei e descanse em paz. Já Chichikubo, galera, o autor de Bleach, disse o seguinte: seria estranho escrever um diário hoje sem mencionar isso. Falaria apenas de algo sério. Pessoalmente, não sinto nenhuma solidão ou dor. Não estou dizendo que não haja, mas não há tanto quanto eu pensava. É a morte de alguém que leio desde criança, alguém que trabalha na mesma revista que eu e alguém por quem sou profundamente influenciado. Então parece diferente de quando lido com a morte em geral, mas é por isso que eu sinto que isso não existe. Na verdade, nunca falei sobre isso com ninguém, mas sempre acreditei que criar coisas significa expandir suas sensibilidades e expandir a sua vida. Isso porque acredito que enquanto a obra existir, o autor não estará morto, e acredito que conseguir me acostumar adequadamente com esse sentimento é a prova da magnitude da existência do trabalho, que permanece em meu coração. Isso é tudo. A partir do próximo post, continuarei com meu entusiasmo habitual. E o Jihori, o criador de Dragon Quest, disse o seguinte: honestamente, ainda estou cheio de descrença com essa notícia tão repentina do falecimento de Toriyama-san. Toriyama-san era um conhecido meu desde quando eu era escritor da Shonen Jump, e a pedido do seu editor, Torishima-san, decidi pedir a ele para fazer a arte de Dragon Quest quando comecei a trabalhar nesse jogo. Mais de 37 anos depois, ele desenhou tantos designs encantadores para personagens e monstros que mal consigo contá-los. A história de Dragon Quest está em sintonia com o design dos personagens de Toriyama-san. Toriyama-san, junto com o falecido Sugiyama-sensei, foi um parceiro de longa data na criação de Dragon Quest. Pensar que ele iria morrer. Quanto ao que mais eu poderia dizer, não consigo colocar em palavras nada além disso. É realmente comovente. Masako Nozawa, a voz de Son Goku no Japão, disse o seguinte: eu não quero acreditar nisso. Minha cabeça está completamente vazia, exceto pela sensação de não querer nem pensar nisso. Mesmo assim, quando lembro que toda vez que nos encontrávamos ele sempre dizia: vou deixar o Goku nas suas mãos, ok? Sinto que poderia estar ao lado de Goku até o fim dos meus dias. Sensei, por favor, cuide de nós lá de cima do céu, que você faça uma partida pacífica. Toshio Furukawa, a voz de Piccolo, disse o seguinte: meu empresário me trouxe a notícia do falecimento de Akira Toriyama-sensei, dizendo o seguinte: você é apenas a segunda pessoa para quem estou contando isso, logo depois da Mako-san, vulgo Masako Nozawa. E o primeiro pensamento que surgiu na minha cabeça foi: eu me pergunto como a Mako-san deve estar se sentindo agora. Dragon Ball é o trabalho da vida dela, a tal ponto que Goku é praticamente parte do seu eu. Ainda mais que Piccolo é parte de mim. Em uma exibição antecipada de Dragon Ball Super Super Hero, pouco antes da abertura geral, foi a última vez que o vi.
Então venho por este meio expressar as minhas mais profundas condolências. Ryu Horikawa, a voz de Vegeta, disse o seguinte: isso foi completamente inesperado, então a única coisa que posso dizer agora é que simplesmente não consigo acreditar. E exatamente no momento em que sua nova série havia acabado de começar o desenvolvimento, bem quando ele estava prestes a contar essa história emocionante. É muito repentino e verdadeiramente lamentável. Obrigado por nos fornecer obras de artes tão lindas. Por favor, descanse em paz. Mami Koyama, a voz de Arali Lanche, disse o seguinte: conheço o Toriyama Sensei desde os dias de Dr. Slump, Arali-chan. Ele nunca aparecia na grande mídia, mas sempre fazia questão de aparecer como convidado em meus programas de rádio e shows ao vivo para sempre me dar seu apoio. Para mim, ele era o segundo Senbei Norimaki, o personagem de Dr. Slump. Sua grande conquista de dar amor, sonhos e força a este mundo é tão grande que eu diria que é totalmente incomparável. Apresento minha mais sincera gratidão e minhas mais profundas condolências. Rezo para que você possa descansar em paz. Hideaki Sorachi, o criador de Gintama, disse o seguinte: Dragon Ball, Dragon Quest e Chrono Trigger, o mundo que decidi trocar pelo meu dever de casa e não perdi tempo na minha cama para mergulhar nesse mundo, todos vieram da caneta de Toriyama Sensei. Admirei aquela caneta e tentei imitá-la, mas não deu certo, e eu sou o mangaka que nasceu dos restos de borracha que se acumularam. Toriyama Sensei, obrigado por me ensinar tanto sobre o mundo do mangá. Graças a isso, ainda mais do que Toriyama Sensei e Toyotaro Sensei, me tornei uma pessoa que não entende por que as pessoas vivem de Dragon Ball. Este buraco no meu peito não parece ser fechado, mesmo se eu comer uma semente dos deuses, mas continuarei carregando uma das borboletas espirituais espalhadas pelo mundo em meu coração, e continuarei a subir grandes alturas, assim como Goku. Continuarei seguindo as costas impetuosas de tal professor, e ficarei coberto de resíduos apagados. Muito obrigado, Sr. Toriyama, eu te amo para sempre. Yusuke Murata, o mangaka de One Punch Man, lamentou no seu Twitter: havia muitas coisas que eu só poderia receber do Sr. Toriyama. Rezo humildemente para que sua alma descanse em paz. Jorge Morikawa, o criador de Hajime no Ippo, disse o seguinte: rezo para que a sua alma descanse em paz. Já a Toei Animation, pessoal, falou o seguinte: estamos profundamente tristes ao saber do falecimento de Akira Toriyama. Oferecemos nossas sinceras condolências à sua família. Dentro de nossa empresa temos muitos funcionários que trabalharam e contribuíram para obras-primas como Dr. Slump e Arali e a série Dragon Ball. E todos esses respeitam profundamente Toriyama Sensei. Somos verdadeiramente gratos por sua orientação e contribuições para nossas produções. Foi uma grande honra para nós poder adaptar as obras de um criador tão querido no Japão e querido em todo o mundo. Oferecemos nossas orações pela paz eterna de Akira Toriyama. Agradecemos-lhe por toda a alegria que trouxe a todos nós. O ator Jack Chan também comentou sobre o falecimento em sua conta pessoal no Weibo. Ele disse o seguinte: Akira Toriyama Sensei, obrigado por criar tantas obras clássicas. Elas estarão eternamente presentes nesse mundo. Descanse em paz. Horio Ichiro, o professor de Akira Toriyama na escola, falou sobre suas lembranças e lamentou a morte de seu aluno. Ele disse que quando Akira Toriyama estudava na escola técnica de Kiguyo, localizada na província de Aichi, Toriyama consultou o professor e pediu para ele se tornar o conselheiro do clube de estudos de mangá. Ele dizia que certa vez o quieto e sério aluno Toriyama se aproximou dele com cautela e perguntou o seguinte: você poderia ser o conselheiro do clube de estudos de mangá? Ichiro recusou o convite, respondendo: se você tem tempo para desenhar mangás, então deveria se concentrar em fazer desenhos técnicos. No entanto, Toriyama não desistiu e pediu a outro professor para ser o conselheiro, que aceitou o convite, e assim o clube de estudos de mangá foi fundado. Ichiro refletiu sobre o assunto. Naquela época, os mangás eram considerados entretenimento e não arte, mas ele tinha convicção. E por fim, galera, Ichiro lamentou a morte prematura de Toriyama, dizendo: ele foi a pessoa que elevou o mangá ao nível de arte, e é uma pena que ele tenha falecido tão jovem. E essas, galera, foram apenas algumas poucas das belas homenagens que Toriyama recebeu. Tivemos muito mais mangakas, atores, esportistas das mais diversas modalidades, trazendo palavras de gratidão, até mesmo cargos políticos de grande relevância, como presidentes, ministros e afins, apareceram para agradecer a Akira Toriyama, que sem sombras de dúvidas foi uma peça fundamental no mundo em que vivemos, principalmente para o nicho que tanto amamos. Toriyama mostrou que o mundo pode ser mágico, leve e gentil.
mesmo não existindo esferas do dragão, que mesmo diante de uma situação de despedida, não precisamos ficar muito tempo para baixo, podemos limpar as nossas lágrimas e seguir em frente, pois a jornada sempre precisa continuar. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem, e a Akira Toriyama, eu agradeço você por ter mudado a minha vida. Sem Dragon Ball eu não seria quem sou hoje, e com toda certeza muita gente além de mim. Obrigado, mestre, descanse em paz, e para vocês, meus amigos, que estamos ainda nessa jornada, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.